Olá, amigos do Ceará RH. Estamos aqui no maior evento de recursos humanos do Norte e Nordeste, trazendo para vocês a oportunidade de conhecerem grandes talentos, conteúdos valiosos e aproximar de vocês do que existe de melhor no nosso ambiente de recursos humanos. Estamos aqui com um dos caras mais incríveis que a inovação e o RH têm construído nesses últimos momentos, JP Coutinho. João Paulo, obrigado por estar conosco. Você que escreveu o livro Repensando o RH Ágil, Diverso Exponencial. Nós vamos conversar sobre esse tema aqui hoje. Obrigado por você ter compartilhar um pouco do seu momento conosco. Obrigado você, Moisés. É muito bom estar aqui no Ceará RH, primeira vez fazendo palestra, participando de painel, conhecendo gente muito bacana que tem feito o RH de um jeito diferente. Então, obrigado pelo convite. JP, vamos lá para a provocação, né, cara? A gente tem dois cenários no RH, né? Aquele que vive baseado em tarefas, né? O que a gente chama de operacional, e aquele RH que precisa ser mais estratégico. E você traz isso, né, na sua visão, do seu livro, falando do ágil, da necessidade de se adaptar à mudança. Fala um pouco dessa construção, o que te motivou a fazer tudo isso? Eu brinco que Moisés, no começo, quando eu conheci a agilidade, né? Eu falava assim, sabe que é de comer, beber ou passar no cabelo? Eu nunca tinha mergulhado nesse mundo, fui apresentado a esse mundo. E quando conheci, e a gente olha para o Manifesto Ágil, né? Onde o primeiro valor é indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, a gente está falando de pessoas. Eu falei, a gente está falando de RH. E o RH precisa conhecer isso, porque muita gente, assim como eu, não conhecia. E foi um dos meus principais motivos de entender que a gente pode fazer gestão de pessoas de um jeito diferente. Que a gente pode ser um RH que trabalha para as pessoas, mas principalmente com as pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial de um RH tradicional, operacional, transacional, né, que fica muito preso nesses processos burocráticos, para um RH que a gente chama de RH ágil, que é um RH mais colaborativo, um RH mais flexível, mais adaptativo, que consegue construir produtos, processos, soluções que são mais aderentes de fato à necessidade das pessoas. A gente ainda vê muitos profissionais de RH fazendo o que é fácil para eles, o que é aquilo que a gente já aprendeu a fazer, aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Né? Eu falo que é o RH que trabalha para o RH e não trabalha para as pessoas. Então, o que me motivou a atuar, né, nesse cenário de inovação, de agilidade em RH foi entender que a gente pode atuar de um jeito diferente. Eu também já fui um RH tradicional. Né? No mundo corporativo, eu vivi muito disso, de ser um RH muito mais reativo do que proativo, um RH mais prescritivo, que as pessoas vêm com problema, a gente já fala, olha, eu sei qual é a melhor solução, porque eu já fiz em determinada área, em determinada situação. Então, foi muito do que me motivou. E vivenciando nos projetos de consultoria, nas conversas, nos treinamentos, né, nas palestras, eu percebi que mais gente precisava entender o que é isso, né? Então eu brinco que muita gente já está fazendo diferente, mas a gente ainda tem muito terreno aí para carpir. E aí, JP, quando você fala, né, de que indivíduos e interações, ou seja, as pessoas estão no centro, né, do processo de mudança, há uma outra orientação quando a gente olha para a inovação, né? E eu trabalho com inovação também há algum tempo e a gente entende que existe um anticorpo organizacional, né? Uhum. Então, há um anticorpo na cultura, no processo, nas pessoas, na governança, na liderança. Isso tudo quer dizer que, na hora que eu decido inovar, sempre vai haver uma proteção para que isso não aconteça. O princípio da agilidade é responder rápido à mudança, né? Ser efetivo, né? Conseguir encontrar caminhos de forma muito mais assertiva, muito rápido. Isso implica em teste e mudança. Como é que você vê esse cenário dentro do RH?
Eu acho que não é diferente de nenhuma área, né? Quando a gente inicia os movimentos de transformação, a gente encontra esses obstáculos de liderança, de lideranças de RH, né? Especificamente que, não, vai mexer aqui no meu queijo, né? Como assim? Então, acho que esses desafios que a gente encontra são os mesmos, mas quando a gente vai evoluindo com o trabalho, as pessoas vão percebendo os ganhos, vão percebendo os benefícios, né? Porque de fato a gente fala de inovação em RH e às vezes para muitas pessoas está muito longe, né? Ah, é inteligência artificial, não, às vezes são coisas simples que a gente faz que tira da gente uma carga operacional gigantesca para a gente ser mais estratégico. Só que muita gente fica preso. Fica preso no passado por querer se manter relevante, pelas estruturas de poder, né, que esses movimentos de transformação, seja digital, cultural, fazem. Então, é aquilo, eu brinco que é matar um leão por dia. A gente vai 3 passos para frente, depois volta 10 para trás e tá tudo bem. Aí daqui a pouco você dá mais 12 para frente e no cálculo final você andou um pouquinho, evoluiu um pouquinho. Mas a gente encontra assim muitos obstáculos, né? Esses obstáculos, esses anticorpos aí culturais, mas a gente vai quebrando ele. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E no final das contas, você tem que entender que é possível fazer com os outros e não querer ficar fazendo sozinho ou fazendo do jeito que a gente fez sempre. Você acredita que o RH pode ser ágil sem a organização ter esse espírito de inovação? É mais difícil, mas eu acho que pode acontecer e pode inspirar a transformação, né? Muitos dos movimentos que a gente vê acontecer, e aí eu ouço muito isso das pessoas assim, mas na minha empresa não dá, porque o meu líder não vai querer comprar essa ideia. Eu falo, gente, é mentalidade, é mindset. Então você pode começar fazendo dentro do seu círculo de influência, daquilo que você é capaz de influenciar, que está sob sua responsabilidade. E daqui a pouco as pessoas vão percebendo o valor. Então, muitos dos movimentos de transformação acontecem de baixo para cima e não necessariamente de cima para baixo, né? CEOs, diretores ou gestores, gerentes falando assim, eu quero trabalhar com agilidade, vamos trabalhar com a gestão de projetos ágeis. Não, às vezes os times vão fazendo uma daily, vamos fazer de forma mais colaborativa, vamos colocar o cliente, né, o colaborador no centro, e faz um projeto diferente, e aquilo traz resultados diferentes e chama atenção. Eu tenho um cliente que um time de tecnologia começou a usar agilidade nos projetos de construção de software. Aquilo começou a chamar a atenção, daqui a pouco estava em outros times. E quando eu tive uma reunião com o CEO da empresa, ele falou assim, os nossos times de TI estão usando agilidade, não dá para a gente usar em outras áreas, porque a gente tem visto tanto valor. E sim, a gente vê aí RH ágil, a gente vê Agile Marketing, Agile Finance, Agile Legal, então até áreas como jurídico, usando esse mindset ágil, né? As pessoas têm um misticismo de que o ágil é o Scrum e que tem que ser by the book, como está ali escrito no livro. E não, gente, adapta para a sua realidade. Adapta para a sua cultura. O que dali dá para você fazer um pouquinho, você já vai estar fazendo. Então, é muito desse movimento, sabe? Que eu não preciso da aprovação do outro, eu posso fazer no meu papel, dentro da minha influência. E aí você traz alguns pontos de reflexão que são muito importantes. O primeiro o ágil, ele veio através de um manifesto, né? E não de um software, né? E não de uma ferramenta, não de uma metodologia. Apesar de que alguns fundadores, né, o Jeff Santer estava lá nesse time que pensou no início isso. E aí é interessante perceber isso, porque quando as consultorias chegam, elas querem implementar o ágil, né? Então, há todas as rotinas que precisam. E a gente sabe que tem essa cadência da mudança, né? A mudança, ela não pode ser abrupta. E aí você traz esse conceito que para mim me remete, trouxe outra coisa que eu acho que une com isso, JP, é que você disse assim, RH, você pode começar, você pode fazer um day,
Faz um day, 10 minutos, todo mundo em pé, vê o que deu certo, o que precisa melhorar. E isso pode reverberar para toda uma organização, para toda, né, os líderes. E aí eu te perguntaria, JP, quais são os primeiros passos que você já indicou ali que ele pode ter autonomia para, neste projeto eu vou ser um pouco mais ágil. Mas quais são os outros passos que a gente pode fazer, né, numa empresa que não tem ainda essa visão orientada, vai entregar melhor valor para o cliente, para o colaborador? Como é que a gente faz isso acontecer? Eu gosto muito da sua fala e acho super importante dessa coisa das consultorias que chegam e querem fazer goela abaixo, a gente diz, né? Então, se já chegar assim, já está errado. Se você desconsiderar tudo que as pessoas fazem, dizendo o que você faz não vale nada, e eu vou te ensinar como fazer, já não é ágil, né? Porque haja adaptação, haja a gente entender como é que é essa cultura e como é que a gente vai movimentando. Então, acho que é importante fazer essa observação, né? Gosto muito dessa sua fala e acho importante a gente dizer, a gente chegar e entender como é que as coisas funcionam aqui e aonde a gente pode mexer. Eu costumo trabalhar muito nos meus projetos, e eu acho que qualquer um pode fazer isso, ouvindo como é que é a experiência das pessoas sobre esse tema, né? Sobre o tema que você trabalha. Eu sou uma pessoa que trabalha com recrutamento e seleção. Como é que as pessoas se sentem no seu processo seletivo? Você pergunta isso? Ou você é um profissional que só fica abrindo vaga, fechando vaga, abrindo vaga, fechando vaga, abrindo vaga, fechando vaga? Né? Como é que é a experiência? Depois que as pessoas são admitidas, você pergunta sobre isso? Existe um NPS sobre isso, né? Então são ferramentas muito simples que você pode colocar em prática no dia a dia. E assim também acontece com treinamento, acontece com design organizacional, várias coisas que você pode fazer. Eu acho que um bom ponto de começo é entender a experiência das pessoas trabalhando ali, ou vivenciando o processo que você é responsável. Tá. E aí, a partir dessa reflexão, desse entendimento de que ela tem algumas responsabilidades e ela pode, a partir dessas responsabilidades, agir ágil, né? Ser mais efetivo. Como é que você vê os nossos gestores hoje de RH? Eles estão aptos para isso? Estão sensíveis a isso? Então, de novo, eu acho que alguns sim, muitos outros, e a maioria talvez não, por conta disso que eu falei, se sentem perdendo poder. Quando você fala assim, porque eu acho que toda liderança sofre muito disso quando nós estamos falando de inovação ou de transformação, né? Eu estava conversando com uma pessoa aqui no Ceará RH hoje, e a pessoa me falou assim, nós estamos fazendo aqui na empresa e os líderes estão todos amedrontados. Por quê? Porque acham que vão perder poder, né? E na verdade não é isso. Eu acho que o ágil, acho que tem bastante dessa falácia também de que vai ser ágil, não vai ter mais liderança. Sim, o líder vai continuar existindo, mas com uma outra mentalidade, como um líder facilitador do dia a dia. Eu digo que é aquele líder que bate o bumbo e diz para onde a gente vai, mas o como a gente pode decidir juntos. Então, eu acho que é mostrar para essas pessoas, e é o que eu tento fazer sempre, que olha o benefício da gente ter mais de uma visão e não só da sua como líder, porque talvez as pessoas tragam um olhar, uma vivência, uma experiência que você não tem. Então, eu acho que também tira muito dessa carga operacional e desse microgerenciamento da agenda do líder, né? Então, mostrar para ele que quando você delega, quando você inclui, quando você dá autonomia para as pessoas, você ganha espaço na sua agenda para atuar em temas talvez mais estratégicos que hoje você não consegue fazer, porque você está mergulhado nos processos querendo controlar. E aí, já fez, Moisés? Não fez? Como é que tá? A meta, né? Desesperado. Então, eu acho que a gente tem falado cada vez mais disso. Os líderes estão se sentindo provocados, porque a liderança hoje está sendo muito desafiada a pensar de um jeito diferente. A gente está recebendo novas gerações no ambiente de trabalho que querem participar. Mesmo numa empresa muito operacional, numa fábrica, aquele colaborador que fica ali numa máquina, como no filme do Chaplin, todos os dias apertando parafuso, ele não quer só apertar parafuso, ele também quer ser ouvido, ele quer trazer a sua percepção, então por que não incluí-lo? Né? De novo, é trazer um olhar diverso, que é o que eu falo no livro.
E aí, JP, quando você olha para esse olhar diverso, né, para esse cenário em que ele tem que tomar para si algumas responsabilidades, tem que começar a querer enxergar diferente, né? Quais são as tendências que você olha, olhando para esse universo de recursos humanos, né, de gerenciamento de competências, de habilidades, de pessoas? Como é que você vê? Para onde a gente está indo? Eu acho que nós estamos indo para um mundo de uma tendência que talvez sou estranho para muitas pessoas as competências de RH cada vez mais distribuídas na organização. Então, quem disse que o RH só pode ser o responsável pelo processo seletivo? Quem disse que o RH é a área que tem que começar o processo seletivo? Será que o time não pode ser a pessoa que faz hunting e o RH é um centro de expertise que traz para as pessoas os melhores modelos, as melhores ferramentas? É um consultivo, né? E não ficar com aquela carga operacional e distribui isso para as pessoas. Então, acho que essa é uma tendência forte. A inteligência artificial, acho que veio com tudo, veio para ficar, e a gente vai ver cada vez mais também ganhando espaço nas agendas de RH. De novo, nós conversamos sobre isso, né? Para tirar um pouco dessa carga operacional e nos deixar mais estratégicos. E um ponto principal, e esse para mim é o mais urgente, é olhar para a sustentabilidade emocional das pessoas. A gente está vivendo um momento onde as organizações estão doentes. As pessoas estão doentes, sobrecarregadas, e a gente vendo um movimento mundial de todo mundo voltar para o presencial, para ter controle. Então, acho que cuidar da sustentabilidade emocional, desse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é super importante. Até porque o trabalho remoto também entrou muito na vida pessoal de todo mundo, né? As pessoas pensam que trabalham menos, mas trabalham muito mais, né? As reuniões, né? Você não consegue ligar o computador, porque você já fica com aquela tensão emocional por conta e na pandemia a gente viu pessoas não tendo horário de almoço, fazendo reunião almoçando, então, e várias empresas fizeram iniciativas, né, para bloquear agendas, para não ter um dia de reunião, porque senão a gente fica mergulhado nisso. E no presencial isso não muda, você vai para casa e continua trabalhando. Eu vou para casa e continuar, eu respondo o e-mail lá, tá no carro, tá dirigindo, tá respondendo e-mail. Cara, isso é doente. A gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender a limitar o nosso IP, né? O nosso work in progress, ou seja, o nosso trabalho em andamento. Não dá para fazer tudo, é humanamente impossível. Então, o que eu consigo fazer dentro da capacidade que eu tenho? Senão a gente só vai adoecer. JP, você fala no livro de alguns cases, você tem alguns cases com você. Fala pra gente entender um pouco melhor o que já está acontecendo em algumas organizações. Eu estive no Nubank mês passado e vi exatamente isso, né? São as equipes que fazem ranking, são as equipes que buscam o talento, e o RH ele é só o estratégico, é só o parceiro, né, naquela condução. Mas fala um pouco mais dos teus exemplos. Eu acho que, por exemplo, esse exemplo de o time fazendo processos seletivos, a Ambev Tech, que é o hub de tecnologia da Ambev lá em Blumenau, faz super bem isso. Eles capacitaram o time para as competências relacionadas a recrutamento e seleção, e o RH é uma etapa do processo. Os ganhos foram, assim, números absurdos, aumento de NPS, do resultado do NPS, do número de currículos recebidos, ainda mais em empresas de tecnologia, que a gente sabe que sofrem tanto para fechar algumas vagas. Então, é um case super legal para conhecer. O Sicredi tem feito projetos incríveis, trazendo as pessoas para a construção. Então, vários projetos de RH, como uma nova plataforma de seleção, as novas competências organizacionais, a nova plataforma de educação, foram construídas trazendo os RHs das cooperativas do Sicredi de todo o Brasil para serem ouvidas. E, além disso, ouvindo o colaborador lá na ponta. O que é legal. Então, o projeto de competências ouviu o cliente do Sicredi. E eu acho que esse é um jeito muito diferente de fazer para um RH que sempre
No máximo eu contrato uma consultoria que vai me dizer quais são as competências do futuro e eu coloco. Ou eu, enquanto um RH de uma matriz, né, de uma central de RH que tem RHs espalhados aí, toma a decisão e os outros só executam. Então acho que tem cases muito legais. A WIS de Brasília, que tem um processo incrível de acolhimento, de aculturamento das pessoas no início. Então, desde o primeiro telefonema até o período de experiência, essa jornada é fluida, a comunicação com o candidato e depois com o colaborador é constante. Então, são bons exemplos. E aí, no meu canal do YouTube também tem várias conversas com outros cases de empresas que estão vivendo isso. Acho que é legal conhecer. Muito bom. Segue o JP no YouTube também. Aproveita e compartilha esse conteúdo, porque, olha, tornar nossas empresas melhores deve ser o nosso compromisso todo dia. E o RH tem que ser o catalisador dessa mudança. Eu digo que a gente tem que fazer aquilo que a gente ouve quando entra dentro de uma aeronave. Que é, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. Se a gente está vendo que a organização está se mexendo para ser mais inovadora, para ser mais tecnológica, não dá para ser um RH tradicional. Não dá para ficar sendo um RH que só diz não, não é assim que está na política, não é assim que é a norma ou a regra. A gente precisa ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas significa colocar o nosso colaborador no centro. Muito bom, JP. E aí a gente está indo para o final desse momento, assim, uma troca muito preciosa. Acredito que o tema de inovação, o tema de olhar para o futuro das nossas organizações, olhar para esse futuro focado em pessoas, eu acho que deveria permear as nossas iniciativas todos os dias. E aí, para a gente ir para os nossos últimos momentos, JP, eu queria que você dissesse o quanto é importante um RH estar em um momento como esse, interagindo com todo esses conhecimento, essas pessoas. Quanto isso é importante para a gente provocar essa transformação interna? Eu acho que a gente, de novo, colocar a máscara primeiro na gente é a gente se preparar para esses momentos. Então, estar em eventos como esse aqui, que estão respirando inovação, e buscar conteúdos de tendências, né? E não coisas que ficaram lá no passado, que já não cabem mais nessa era de trabalhadores do conhecimento. Então, é a gente se movimentar. E, de novo, não fique preso no outro, não fique preso na cultura, não fique preso na desculpa. Faça aquilo que você é capaz de influenciar. Às vezes você faz um passinho diferente, daqui a pouco outro. Eu digo que o ágil é a evolução do pouquinho. Você vai evoluindo um pouquinho e daqui a pouco você está diferente. E aí não fica preso em ferramenta, em design thinking, em Kanban, em Lean Inception, em Scrum. Não, é mentalidade, é você ter um comportamento colaborativo, é você ter um feedback, um olho no olho, uma conversa genuína. Isso tudo é comportamento relacionado à agilidade, isso tudo é ágil. Então a gente pode atuar desse jeito. É muito buscar esse conhecimento e dentro do nosso círculo de influência conseguir colocar em prática. Muito bom! Olha, vocês aqui tiveram a oportunidade de se conectar com essa mente brilhante que é o João Paulo Coutinho, JP Coutinho para os íntimos. Ele vai estar conosco palestrando, trocando ainda muito mais insights amanhã. Obrigado por sua presença, JP. Espero que Fortaleza lhe abrace com o melhor e que esse momento possa se repetir outras vezes. É isso aí, muito bom. Obrigado. Obrigado, gente. Espero aí vocês nas minhas redes sociais. A gente se encontra em breve. Até a próxima, queridos. A gente volta com mais conteúdo.